Olá, meu nome é Vinícius Tadeu Andrade Costa e essa vai ser minha apresentação sobre o Java RMI. Primeiramente, a gente vai passar por esses tópicos, onde vai ser a introdução sobre, dizendo um pouco sobre o que é o Java RMI e as suas peculiaridades. Depois a gente vai dar uma comparação do Java RMI com o Java RPC. Depois as aplicações do RMI. Por fim, um exemplo e depois eu trago as referências que foram utilizadas para a criação do slide e da apresentação. Introdução. O Java RMI, a gente primeiro pode dizer que ele é um mecanismo que vai permitir a gente ter mais inovações nas diferentes máquinas virtuais Java. O Java ele é bastante amplo na sua utilização devido a essa ideia das máquinas virtuais, onde basicamente qualquer coisa com aspas é possível rodar uma máquina virtual e com isso rodar o Java. Então, o RMI ele aproveita que diferentes máquinas, desde um computador até às vezes uma geladeira, um Arduino, enfim, diversos dispositivos diferentes utilizam essas máquinas virtuais, ele pode criar e inovar cada vez mais métodos que tem nessas máquinas virtuais. Então, a gente pode dizer que o RMI seria esse paradigma orientado a objetos, pois ele é basicamente utilizando Java, né? E por isso que a gente costuma dizer que o Java RMI é um mecanismo de procedimento remoto orientados a objetos. Daí que vem o nome, que RMI significaria Remote Mode Invocation, ou invocação de método remoto, sendo uma interface que vai permitir executar essas chamadas remotas desenvolvidas em Java. Um dos conceitos do RMI seria essa noção entre a separação da interface e a implementação da classe, que aliás é compatível com a filosofia OO, para que a gente não possa fugir. O RMI ele esconde algumas camadas que podem ficar um pouco invisíveis para o programador, mas quando se decompõe ele, a gente consegue identificar até 3 dessas camadas, tendo a ordem de aproximada respectivamente para o programador. A gente vai desde a camada de Spook Skeleton, que essa seria responsável pela chamada das aplicações clientes feitas em interface. A gente teria a camada de referências remota e a camada de transporte através do TCP/IP, que já é bem conhecido nosso. Agora sobre a comparação com o RPC, enquanto o RMI, a gente já disse, ele é orientado aos objetos, o RPC não. Ou seja, ele chama subrotinas específicas que vão ser estabelecidas. Ou seja, enquanto o RMI a gente pode dizer que ele é OO, o RPC não. Então, já essa grande diferença de um ser orientado a objeto e outros não, já muda completamente. Podendo ter desde complexidade diferentes, enfim, diversos métodos diferentes, enfim, diversas formas dessa comparação. E procurando sobre essa comparação e como eu vi que o pessoal começa a dizer que o RMI seria o RPC mais orientado a objetos, ou seja, seria mais um complemento do RPC, melhorando ele, pois a orientação a objeto ela difere da parte normal, porque ele traz novas melhorias e novas possibilidades para os programas, especialmente para programas maiores. Um pouquinho sobre a aplicação do RMI, ele pode ser sendo um mecanismo de obter referências remotas, ou enfim, ele pode
fornecer uma aplicação de objetos distribuídos para o programador, ou um mecanismo de comunicação cliente-servidor para transmitir e comunicar informações entre si, até aplicação distribuídas que tem como prover diversas propriedades, desde carregar os bytes códigos a casa dos objetos que estão distribuídos como argumento, enfim, diversos mecanismos que possibilitam. Pegando um pouquinho, o exemplo que eu resolvi utilizar seria onde a gente vai utilizar a estrutura RMI, trazendo um serviço de criptografia e descriptografia. No caso, esse exemplo ele utilizaria a interface que disponibiliza os métodos do servidor, uma classe que seria localizada no Java Virtual Machine, no JMV, e ele traria esse exemplo, onde a gente vai utilizar esses conceitos que a gente percebeu que o Java RMI possui, e aí cada vez mais criando esse dispositivo de criptografia que cada vez é mais utilizado, principalmente em bancos, enfim, diversas necessidades hoje em dia. Falando um pouquinho sobre essa implementação, são criadas algumas classes que vão ser as principais, principalmente pela questão da criptografia, uma classe para descriptografia, pois é necessário esse processo de definição de um método de criptografia, uma definição do método de descriptografia, para a gente poder, por exemplo, ler a mensagem. A gente precisa definir o servidor, tendo um aspecto dessa criptografia. E acredito que seja isso. E aí a gente vai utilizar o cliente-servidor, utilizando essa parte de interface, utilizando o RMI. Aqui está um pouquinho sobre a referência que eu utilizei para fazer o uso prático do RMI em sistemas de serviço de criptografia. E essa é a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite.